Olá, boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, né, mais um evento da OAB Campinas, com a Comissão de Meio Ambiente. Hoje, especialmente, recebendo, né, a doutora Luciana Freitas, presidente aqui da OAB Campinas, e o secretário de Meio Ambiente, Rogério Menezes, que faz aí um belíssimo trabalho à frente da Prefeitura de Campinas. Vou passar a palavra, então, para a Luciana, também dar as boas-vindas aqui a todo mundo. Depois, né, a gente começa o nosso evento. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Renata, muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Nós costumamos aqui, sempre que podemos, que é possível, né, passar nos eventos que as comissões temáticas organizam, porque nós sabemos da dedicação de vocês, da importância dos temas que vocês trazem, com tanta especificidade, né, costumo dizer que, mesmo nós, a diretoria sendo composta de 5 diretores, nós não conseguiríamos abranger, né, tantos assuntos quanto abrangemos nesse trabalho em conjunto, né, diretoria e comissões. Agradecer especialmente hoje à Comissão de Meio Ambiente aqui, na sua pessoa, sei da sua dedicação, sei da sua especificidade, da sua expertise, então agradeço muito a você por essa oportunidade de debates tão ricos, né, de discussão de temas tão importantes, aí, aliás, o de hoje diretamente ligado aí à questão do meio ambiente, né. Agradeço imensamente todos que se dedicam, que doam, né, o seu tempo para que possam aparecer aqui na nossa instituição, para poder falar a respeito dos temas, então, em especial hoje, ao Rogério Menezes, que sempre nos auxiliou, sempre possibilitou essa porta aberta, esse canal, né, de comunicação, para todos esses temas sensíveis à comissão, ao meio ambiente. Então, agradecer, viu, Rogério, a sua disponibilidade, muito obrigada pela presença, e eu tenho certeza aí que vocês terão inúmeras experiências e discussões do tema para realmente enriquecer a todos que acompanham o evento, né? Agradecer também quem segue com essa transmissão, a nossa colaboradora Valéria, representando aí todos os colaboradores e colaboradoras da OAB, e muito obrigada. Então, desejo a todos uma ótima tarde aí de debates e discussões. Obrigada, Renata. Obrigada, Luciana, muito obrigada. E hoje, né, acho que como a Luciana comentou, a gente com um tema de extrema importância aqui para Campinas e região, que são os condomínios, né, ilegais nas APAs de Campinas, né, que é Souza e Joaquim Egídio, e a APA do Campo Grande. Até quando a gente estava escolhendo o nome, né, secretário, para o evento, uma coisa que o secretário quis frisar bastante, né, que não são condomínios irregulares, mas sim condomínios ilegais, porque o irregular a gente consegue regularizar, o ilegal a gente não regulariza. E acho que é importante essa conversa, até para que as pessoas tenham conhecimento e saibam das limitações que essas áreas acabam tendo para esses empreendimentos, e muita gente acaba comprando sem saber dessas limitações, sem saber dessa impossibilidade, então, né, muitas vezes sendo enganado até mesmo aí, né, para quem acaba vendendo. Então, acho que é um tema muito sensível. A OAB Campinas, através da comissão, tem assento, né, nessas duas APAs, então, tanto no CONGIAPA, que é a APA de Campinas, e, né, de Souzas e Joaquim Egídio, e da APA Campo Grande. A gente faz parte também do CONDEMA, então, a OAB realmente à frente, participando dos conselhos municipais de meio ambiente, porque realmente a gente precisa fazer parte aqui dessas discussões, né? Então, hoje, queria agradecer aí o secretário Rogério Menezes, à Prefeitura de Campinas, por todo o trabalho que tem feito e por oportunizar esse momento para conversar com a gente e explicar realmente o que está acontecendo nas duas APAs. Então, boa tarde, senhor secretário, seja muito bem-vindo aqui à nossa conversa. Muito boa tarde a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais da OAB Campinas. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
vocês, agradeço desde já pela oportunidade da gente dialogar sobre um assunto, inclusive, bem delicado, de tanto interesse da nossa comunidade, que é a questão das APAs de Campinas e a situação que vem ocorrendo, particularmente na APA do Campo Grande, de empreendimentos, entre aspas, né, ilegais, que vêm se estabeleceram principalmente a partir de 2021, num período de pandemia, de dificuldades de fiscalização, e que tomaram proporções aí muito grandes, infelizmente, particularmente na APA do Campo Grande, como a gente vai conversar sobre isso ao longo dessa sessão. Queria agradecer enormemente a doutora Luciana, presidente da OAB Campinas, pela parceria constante com a OAB. Eu vejo que as mulheres aí dominando a OAB, né, em Campinas e no estado de São Paulo. Eu sou parceiro também, participo do Conselho Estadual de Meio Ambiente com a doutora Rosa Ramos, que é também, além de conselheira do Conselho representando a OAB, a presidente da Comissão de Meio Ambiente Estadual da OAB. Nós temos ido aos eventos lá, também temos tido a oportunidade de participar dos debates sobre mudança climática, né? Já teve 2 oportunidades, mas a gente também sempre teve várias oportunidades de diálogo sobre assuntos diversos aqui com a OAB Campinas. Então, nosso agradecimento institucional à doutora Luciana, que possa levar toda a diretoria da OAB Campinas nessa nossa satisfação e abertura para o diálogo sobre esse e outros temas que surgiram de interesse da nossa comunidade. A doutora Renata Franco, cumprimento a ela e, através dela, todos os membros da Comissão de Meio Ambiente da OAB de Campinas. Obrigado, Rogério, muito obrigada. Bom, Rogério, você quer começar aí expondo a situação, né, da APA do Campo Grande, o que está acontecendo lá, e depois a gente passa, então, para a APA de Souzas e Joaquim Egídio? Podemos sim. Antes disso, uma contextualização sobre as unidades de conservação em Campinas. Então, para aqueles que possam não conhecer, desde 2001 existe uma lei federal, que a gente chama de Lei do SNUC, SNUC, que é a Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que estabelece os tipos de unidades de conservação, em que momento os governos, tanto federal, estaduais e municipais, podem estabelecer novas unidades de conservação. Então, como nós vamos fazer uma discussão sobre 2 unidades de conservação, e a gente tem 9 unidades de conservação em Campinas, eu achei por bem fazer essa introdução, para as pessoas entenderem que nós estamos falando das 2 APAs. APAs são áreas de proteção ambiental. Então, são 2 unidades de proteção que a gente chama unidades de proteção de desenvolvimento sustentável. Elas envolvem, em maior parte do território, áreas privadas e que passam a ser reguladas com parâmetros de ocupação, de lei de uso e ocupação do solo, mais rígidos. Não podem ser tratadas como os parâmetros da área urbana. Então, são compostas basicamente por áreas rurais, áreas privadas e que se condicionam para qualquer atividade à aprovação prévia, tanto do Estado quanto do município. Então, das 9 unidades de conservação que nós temos em Campinas, 2 são estaduais, a Floresta Serra d'Água, no Jambeiro, e uma APA estadual que se sobrepõe à APA Campinas. É um pedaço da APA que se sobrepõe à APA Campinas, uma APA estadual. Pega principalmente o território de Pedreira e das cidades vizinhas aqui, pega uma parte da APA Campinas. Então, essas são as 2 unidades estaduais. Tem uma unidade que tem uma interface federal, que é a Mata de Santa Genebra, que foi, inclusive, o plano de manejo definido em comum acordo da Prefeitura com o Instituto Chico Mendes, do governo federal. Então, são 3.
e as outras 6 unidades são exclusivamente municipais. Exclusivamente municipais. Das quais 2 das 6 que pegam basicamente sozinhas 1/3 do nosso território, são a APA Campinas, a maior delas, instituída por lei em 2001, e a APA Campo Grande, instituída por decreto municipal 17.357 em 2011, depois posteriormente ratificada pela Lei Complementar 35 de 2012. Então, é disso que se trata. Hoje, a APA do Campo Grande tem um conselho gestor consultivo e deliberativo, que a gente chama CONGEAPA Campo Grande, que faz reuniões mensais para debater e manifestar sobre os assuntos relativos a essa unidade de conservação. Inclusive, essas reuniões podem ser acompanhadas pela população, que são transmitidas ao vivo pelo YouTube da Secretaria do Verde, e ficam, inclusive, gravadas para poderem ser assistidas posteriormente, né? E a APA do Campo Grande, em especial, ela contém fragmentos de Mata Atlântica, mais de 47 hectares de fragmentos de Mata Atlântica, 28 hectares de Cerrado, né? Fragmentos de transição entre essas duas tipologias, mata mista, quase 14 hectares, áreas de inundação, fundos de várzea, campos de várzea, 53 hectares, totalizando uma área vegetada de 163 hectares. Isso é que levou à criação dessa unidade de conservação. Sua importância em concentração de nascentes e em concentração de matas e fragmentos, inclusive de cerrado. Então, é por isso que essa unidade foi criada. Infelizmente, a partir de 2021, a gente teve uma crescente degradação com essa ocupação completamente ilegal, parcelamentos, entre aspas, empreendimentos. Os proprietários se associaram com outros para fazer o crime de parcelar essas áreas, de fazer o muro ao longo de toda a propriedade, abrir via sem qualquer aprovação no Gracoab do Estado de São Paulo, sem qualquer autorização da Prefeitura, e muitas pessoas, iludidas ou não, porque, na verdade, são preços abaixo do mercado, quando a gente diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? As pessoas não podem verificar uma situação de parcelamento em área rural, abaixo do módulo mínimo na área rural, que é de 20 mil metros quadrados, e achar que está adquirindo uma coisa que possa ser legal. Aí você pergunta, tem escritura? Não, não tem escritura, vai ser regularizado mais para frente. Quer dizer, aceita-se carro, aceita-se, faz qualquer negócio, dá um carro de entrada, parcela o resto a perder de vista. Quer dizer, obviamente que são ofertas que o cidadão normalmente vai olhar com estranheza, vai comparar com os preços do mercado e perceber que está entrando, na verdade, numa iniciativa ilegal. Então, é disso que se trata, e a gente tem um pouco mais de informação para falar disso, o que já vem sendo feito sobre isso, mas a gente vai interagindo na conversa, para não ficar um monólogo, devolvendo, então, para a doutora Renata Franco, para poder Não, Rogério, inclusive acho que é importante, né, mencionar todo o processo de aprovação de um loteamento, de um empreendimento regular, né? Como você mencionou, tem que passar pela análise dos órgãos ambientais, que seja da CETESB, que seja da prefeitura. Não é algo que acontece do dia para a noite, né? Pelo contrário, são anos aí de estudos, de análises, muitas vezes de compensações que determinado empreendimento precisa ter. E ainda mais quando se trata de área rural, a gente sabe que empreendimento em área rural nem sempre se tem uma aprovação, que tem que respeitar o mínimo módulo rural para aquela área, né? Então, APA Campo Grande e algumas áreas da APA Campinas, né? Souza, Joaquim Egídio, é 20 mil metros. Tem algumas áreas em Joaquim Egídio Souza que são 40 mil metros que deve ser respeitado. Então, todo este processo, né? Todas essas questões devem ser observadas quando o interessado ele vai adquirir um lote.
Você colocou a questão do pagamento, que realmente acho que já são questões aí para as pessoas ficarem antenadas. Mas, mais do que isso, eu acho que é verificar essa regularidade, todo esse trâmite, né? Qual que é a licença, qual que é o número do GRAPROAB, qual que é a licença que se obteve, tanto estadual quanto municipal, para verificar se esse trâmite legal realmente foi obedecido. E a questão da matrícula, se realmente a pessoa não consegue ter a matrícula individualizada, já se sabe, né, já é um indício dessa ilegalidade. E daí, Rogério, acho que é uma coisa que fica, né, que acho que é importante também mencionar, todo esse histórico aí de ações que a prefeitura fez ao longo dos anos, porque muitas vezes, para quem está de fora, a percepção é que né, teve ali talvez uma demora de algumas ações por parte da prefeitura, ou até mesmo omissão. E a gente sabe que tem todo um trâmite interno a ser observado. Então, se você puder contar dessas ações mais práticas, né, ao longo desse tempo, o que aconteceu e o que a prefeitura tem feito para tentar realmente conter essa especulação imobiliária nesses espaços. Pois não, só antes disso, revisitando a sua fala, dizer que você tem absoluta razão quando você diz que a primeira coisa a se observar é a pergunta: é urbano ou rural? Se a resposta for é rural, né, isso se consulta através do quê? A área urbana está delimitada pelo plano diretor do município. Tem os limites da área urbana e se você entra nos dados oficiais da prefeitura, inclusive de mapas, como o Geoambiental Campinas, você consegue jogar ali a delimitação das áreas que são urbanas. Somente é possível entrar com uma aprovação para parcelamento do solo em áreas urbanas. E aí o caminho a se percorrer é você vir à prefeitura, fazer o cadastramento da área. Depois do cadastramento, você vai retirar o exame técnico municipal, aprovação ambiental, urbanística, para você poder ir com os documentos preliminares ao GRAPROAB, que é uma instância ligada ao governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Habitação, para poder você fazer a aprovação do GRAPROAB. Isso leva anos. Na melhor das hipóteses, isso vai levar aí mais de 4 anos para um processo regular de aprovação. Em áreas urbanas, não é o caso. Nós estamos falando aqui de áreas rurais. E áreas rurais não aceitam parcelamento do solo. Elas são ligadas ao INCRA, ao órgão do governo federal, e ali se aceita apenas o desdobramento das áreas para fazer áreas rurais. Você pode pegar uma propriedade rural maior e desdobrar, por exemplo, como você disse, na APA de Campinas, dependendo da área, em áreas de 40 mil metros quadrados cada uma, seriam sítios menores, né? Propriedades rurais menores, mas é o máximo de desdobramento que você pode fazer. Você não pode fazer uso urbano em área rural. Então, ali na APA de Campinas, você pode também, em outras regiões, desdobrar pelo menos a 20 mil metros quadrados. Então, parcelamentos de 40 mil e de 20 mil. Ou então, nós estamos falando da APA Campo Grande, parcelamentos de 20 mil metros quadrados, no mínimo. Qualquer parcelamento que te oferecer, fazendo construção para moradia em área rural, é ilegal. Não é irregular, é ilegal, é criminoso. Existe um artigo da Lei de Crimes Ambientais, a Lei Federal de Crimes Ambientais, que é de 1998, a Lei 9.605 de 1998, que diz no seu artigo 40, causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas do que trata o artigo 27 do Decreto 99.274, 6 de junho de novembro, independentemente da sua localização, é pena reclusão de 1 a 5 anos. Reclusão, eu estou falando aqui de prisão em regime fechado, nós estamos falando aqui da possibilidade de punição com prisão, sim, dos envolvidos
que organizarem esse parcelamento urbano em área rural. São os casos. Então, são casos de empreendimentos sem nenhuma autorização. Feito essa ressalva, é importante a gente dizer o que a prefeitura vem fazer. Primeiro, a gente entender que não é um empreendimento que nasce pequenininho, devagarzinho, e que vai por uma entidade ou por um conjunto de proprietários desavisados, que vai avançando lentamente. Não. A gente é um paralelo do que ocorreu na capital, na região metropolitana de São Paulo, muito bem denunciado pelo então vereador Gilberto Natalini, de crimes ambientais, como diversificação, inclusive, do crime organizado. Então, existe uma estratégia célere de ir para o território, de murar todo o território, de começar a parcelar esse território, sabendo que não há nenhuma autorização, fazendo um crime contra a economia popular, de você comercializar lotes usando da boa-fé das pessoas, abusando da boa-fé das pessoas, que a gente espera que uma parte tenha, mas que a gente sabe também que outras pessoas perceberam que aquilo estava muito estranho, mas apostaram que seria um caso de regularização, e não é, né? Então, o que a gente fez a partir disso? Imediatamente, a gente fez uma operação policial lá, e com as várias secretarias da prefeitura, fez uma ação policial, coordenada com a prefeitura, abriu os processos administrativos em âmbito urbanístico e ambiental, e deu início e foi parar todo mundo na delegacia, na DIG, Delegacia de Investigação Gerais, onde foi aberto um processo de investigação criminal, que passou a correr em segredo de justiça. Então, o primeiro argumento para quem às vezes fala que a prefeitura não agiu rapidamente, agiu prontamente. Nos primeiros meses que isso estava acontecendo, já tinha um processo em segredo de justiça correndo na Delegacia de Investigação Gerais da Polícia Civil de Campinas. Isso por conta da denúncia da prefeitura. Os fiscais da Prefeitura de Urbanismo e Fiscalização Ambiental foram a campo e levaram, em conjunto com a Guarda Municipal e com a Polícia Civil, e isso terminou na delegacia. Então, isso foi imediatamente feito, por isso que esse processo agora criminal, que acabou sendo já instruído e que agora vai para o Ministério Público, para que haja verificação da denúncia das pessoas que serão denunciadas de forma criminal no âmbito do Ministério Público e do juiz, da justiça comum. Então, a justiça que vai investigar essa denúncia aí feita pela Delegacia de Investigações Gerais. Isso nasceu com a prefeitura, com uma ação de fiscalização da Secretaria do Verde, da Secretaria de Urbanismo, por determinação do prefeito Dário Saad, naquele momento, que prontamente determinou que os órgãos administrativos agissem. Como você explicou, doutora, o que acontece, doutora Renata, é que, na verdade, os processos demoram, existem prazos enormes de recursos. Então, a gente fez a abertura de 11 processos contra os 11 loteamentos, parcelamentos ilegais, e tomou todas as medidas administrativas, que são multas ambientais, 18 milhões de multas ambientais emitidas, 5 milhões de multas urbanísticas emitidas, chegando a 23 milhões em multas. Também fizemos todos os embargos urbanísticos e ambientais. Primeiro a gente fez embargos genéricos, depois a gente fez a identificação de todos os proprietários e fizemos embargos específicos. Todos foram multados, entrou em período de recurso, primeira instância, segunda instância, todos recorreram, e a hora que vai, e mesmo não havendo ainda finalizado os recursos, para não demorar, a gente prontamente mandou esses processos para a Secretaria Municipal de Justiça, tanto que já foi ajuizada a ação civil pública contra esses 11 empreendimentos, entre aspas. E eu tenho depois aqui para dizer para vocês da notícia desse ajuizamento recente dessa ação civil pública por parte da Prefeitura. Então, as medidas de poder de polícia administrativa, a doutora Renata Franco, que é uma profunda conhecedora do direito ambiental, estão esgotadas no âmbito municipal.
E agora, com a ação civil pública proposta, eu posso dizer depois quais são os pedidos que a ação da prefeitura fez para o judiciário, daqui a pouco a gente pode aprofundar isso, esgotam as medidas em âmbito administrativo. As medidas em âmbito de processo da delegacia, processo civil, né, criminal, no âmbito criminal, me desculpa, já estão também encaminhadas para agora o julgamento do judiciário. Ele entra através do Ministério Público, que vai avaliar junto com o juiz a abertura aí de todos os próximos passos da investigação para responsabilizar civil e criminalmente as pessoas envolvidas. Então, em nenhum momento houve demora por parte da prefeitura ou omissão. Pelo contrário, mas infelizmente a velocidade do crime foi muito maior do que a velocidade para cumprir os requisitos da nossa legislação que se pode fazer o gestor em sede administrativa. É isso que acontece. Então, é uma discussão para a gente fazer aqui no âmbito institucional, né? Como isso poderia, eventualmente, levar a uma melhora na legislação federal, para que a gente pudesse ter possibilidade de respostas mais rápidas. O que a ação civil pública da prefeitura contra esses 11 empreendimentos ilegais pede? Quais são os pedidos da ação civil pública? Como eu não vou saber de cor aqui, eu peço licença aqui para poder olhar, consultar o processo. Então, a ação civil pública recém-impetrada pela prefeitura pede que sejam compelidos a paralisarem imediatamente as obras em andamento nos empreendimentos imobiliários clandestinos ilegais na APA do Campo Grande, sob pena de multa diária de R$10.000 para cada um deles. Que seja determinado que cessem imediatamente a veiculação de quaisquer propagandas publicitárias e divulgações por quaisquer meios, que aqui envolve também as redes sociais, porco no rolete, coisas desse tipo que estavam sendo divulgadas nas redes sociais, para atrair compradores, em quaisquer meios que visem a alienação de lotes nos empreendimentos imobiliários clandestinos. Quanto ao mérito, requer-se ainda que seja determinada a demolição dos empreendimentos imobiliários clandestinos, dado o risco de que a urbanização se consolide, medida claramente incompatível com os objetivos fundamentais da área de proteção ambiental do Campo Grande, e que seja determinada a integral reparação dos danos ambientais causados em decorrência das construções que se encontram em desacordo com as normas ambientais e a legislação vigente. Sem prejuízo de medida anterior, seja determinada a compensação in natura ou pecuniária, visando a recomposição, na medida do possível, do ambiente degradado e dos bens de pessoas prejudicadas pela atividade danosa. Ainda pede, doutora, no inciso 6º da manifestação, que seja imposto o pagamento de indenização por dano moral coletivo à comunidade, já que a ocupação indiscriminada da APA, descumprindo as mais comezinhas normas da proteção ambiental, se alia o descaso integral de determinações do poder público que buscou incansavelmente impedir a violação do meio ambiente e inequivocamente causa um sofrimento moral coletivo, a ensejar reparação específica. Por último, sejam citados os requeridos o endereço mencionado em sua qualificação, para querendo responda aos termos da presente ação, advertindo os outros sim, que uma vez não contestada a petição inicial, os fatos aqui narrados serão admitidos como verdadeiros, sujeitando-se assim aos efeitos da revelia. Também diz no inciso 8º que seja comunicado ao Ministério Público para acompanhar a presente ação nos termos do artigo 5º, parágrafo 1º da Lei Federal 7347 de 1985, que sejam encaminhados os autos ao Ministério Público para verificar a necessidade de iniciar inquérito criminal pelas seguintes razões. Trata-se de unidade de conservação, entendendo-se condutas lesivas tipificadas pelo artigo 40 da Lei Federal 9605 de 98, que eu já citei aqui, a Lei de Crimes Ambientais,
e trata-se de crime contra a administração pública, tipificado no artigo 50 da Lei Federal 6766 de 1979, que é a conhecida Lei de Parcelamento do Solo. Sejam, por fim, julgados procedentes todos esses pedidos para tornar definitivas em sede de cognição exauriente, inclusive as medidas concedidas a título de tutela provisória de urgência. Por fim, requer a condenação dos requeridos nas custas processuais e nos honorários advocatícios. Então, esses eram os principais pontos aí das solicitações da Secretaria de Justiça, através de quem eu cumprimento todos os senhores procuradores municipais, na pessoa do digno, ilustríssimo secretário municipal de Justiça, doutor Panuto, né, que comandou aí, junto com os procuradores municipais, essa ajuizamento de ação civil pública contrária aos que deram causa a esses crimes ambientais que foram narrados por mim aqui, doutora. Parou? Não, perfeito. Eu acho que até para esclarecer um ponto que eu acho que é importante, né, dentro do direito ambiental, a gente tem 3 esferas. A administrativa, que daí a atuação ela acaba sendo da prefeitura, da Secretaria do Verde, que é a aplicação das multas administrativas, né? E até como foi comentado no chat, Rogério, eu não tenho esses números, né? Mas me parece que foram valores vultuosos já aplicados em termos de penalidade de multa pela prefeitura, correto? Correto. Foram só as ambientais 18 milhões no total dos 11 processos. As multas urbanísticas mais 5 milhões, totalizando 23 milhões de reais. E agora, a pedido da Secretaria de Justiça em juízo, seja determinada multa, que corra multa diária de 10 mil reais por dia para cada um dos empreendimentos citados. Tá, mas essa daí é uma multa daí na esfera civil. Então, na esfera administrativa, já houve uma aplicação de multa aí que está somando em torno de 23 milhões de reais. Isso. E ainda cabe, doutora Renata, as multas em esfera administrativa diárias. Sim. Os recursos desses 11 processos, a doutora Heloísa Fagundes, que é a coordenadora da fiscalização ambiental e que não está aqui do meu lado, mas que está sempre presente à frente dessas ações, ela já está determinando aqui nos processos, que vão ser determinados, além do que foi pedido judicialmente, as multas diárias que a prefeitura ainda pode seguir aplicando retroativa ao início a data da constatação, né? Exatamente. Não, perfeito. E daí, assim, tem um trâmite, né? Então, primeira instância administrativa, se tem uma decisão da junta, vai para a segunda instância administrativa, e esse procedimento ele tem que seguir até para que não seja discutido e alegado depois uma ilegalidade neste trâmite, né? Então, o princípio da legalidade, né, do devido processo legal. Então, todos esses princípios precisam ser obedecidos. Então, a prefeitura aí atuou nessa esfera administrativa. Além disso, deu-se um encaminhamento na esfera criminal, porque daí a prefeitura ela não tem a prerrogativa de acionar, né, num primeiro momento, criminalmente. Isso foi encaminhado para a delegacia de polícia, para o Ministério Público na esfera criminal, e nesta apuração inicial, que daí me parece, eu estou até complementando alguns comentários que foram feitos no chat, tá, Rogério, para a gente já ir dando alguns encaminhamentos e algumas respostas aí, talvez aí de forma um pouco mais informal, mas eu estou acompanhando aqui, estou tentando responder, tá? Então, na esfera criminal, a gente não sabe o porquê, mas foi dado em sede de investigação inicial, decretado segredo de justiça. Esse segredo, eu acho que já caiu, e já houve ali a propositura de processo crime contra os empreendedores, e, se não me engano, para alguns corretores que também venderam os imóveis, inclusive tem uma denúncia específica para esses corretores no Conselho de Classe
né, para que eles tenham também esse processo administrativo dentro do conselho de classe. E, além, então, da esfera penal e da esfera administrativa, a própria prefeitura encaminhou para a Secretaria de Justiça, que entrou, então, com uma ação civil pública pedindo, daí sim, a demolição, a indenização, a aplicação de multa diária e o ressarcimento aí por danos morais também, né, para essa coletividade aí que foi envolvida. E daí, Rogério, então, assim, né, o pessoal às vezes tem perguntado aqui o que vai acontecer com essas pessoas que compraram lotes nesses espaços, né? O que aconteceriam com essas pessoas? E talvez aí vale a pena até citar o exemplo do que aconteceu na APA Campinas, né, com a decisão que vocês já têm numa outra ação civil pública, porque eu acho que fica no imaginário coletivo de que eu vou construir, depois que eu construir minha residência, ninguém me tira daqui. E essa decisão, eu acho que foi uma decisão muito importante para a prefeitura, que muda um pouco essa lógica, né? E que de repente, né, já dá uma diretriz aí nessa resposta. E, Juliano, eu acho que ninguém foi preso ainda, mas está em processo de investigação e de apuração dos crimes ambientais, né? Na parte criminal, você precisa deixar muito bem indicado a autoria do crime, então, indicar o autor, o que cada um fez individualmente em relação àquele crime ambiental para que você consiga levar a condenação. Então, não é uma denúncia genérica, né? Você precisa fazer uma denúncia aí bem específica, então, por isso, esse primeiro momento de investigação, porque se você denunciasse todo mundo por prática de crime ambiental, talvez você não teria uma condenação efetiva, mas isso ainda está em fase de apuração na esfera criminal. Rogério, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, você me fala. Eu tenho conhecimento, né, por fazer parte aí do Conselho da APA Campo Grande e do CONGEAPA, que é da APA Campinas, né, que envolve Souza e Joaquim Egídio, então esses assuntos eu estou um pouco mais familiarizado. Mas se eu estiver dando alguma informação aqui equivocada, por favor, me corrige e complemente. Então, daí fica essa questão, né, que se você pudesse responder, que acho que é mais de uma questão aqui que tem no chat, como que ficaria essas pessoas, né? Quem comprou? Doutora Renata, primeiro, confirmar todas as informações que você passou para quem nos acompanha, corretíssimas. Também o que você disse partiu da prefeitura, a denúncia dos corretores ao CRECE, ao órgão regulador dos corretores. Os corretores foram denunciados, 4. Hoje o sigilo não existe mais, porque a partir dessa primeira etapa finalizada pela Delegacia de Investigações Gerais, na própria ação civil da prefeitura, é possível identificar ali os denunciados, entidades, pessoas jurídicas e físicas que foram denunciadas até o momento, né? Então, esses já estão informados aí pela própria prefeitura na sua ação civil pública contra os 11, abre aspas, empreendimentos. É importante a gente dizer, antes de começar a orientar as pessoas, que eu farei na sequência, é dizer quais são hoje esses 11 processos, dizem respeito a que empreendimentos, abre aspas. Eu falo, abre aspas, porque esses empreendimentos, para o Estado de São Paulo e para a prefeitura, inexistem. Não tem qualquer protocolo, não tem qualquer início de aprovação, nada sobre eles. Então, são eles: Recanto do Lago, Condomínio Panorama, Sítio Monte Verde, Condomínio Montes Claros 1, Terra Preta, Santo André, Sítio do Lago, Condomínio Pantanal 1, Associação Estância Pantanal 2, Paraíso das Palmeiras e Condomínio Espaço Feliz. São esses os processos administrativos que agora resultaram na ação civil pública. Também queria responder, porque eu estou vendo aí várias manifestações, né, em dizer quais são as orientações gerais para a pessoa que comprou. Há necessidade de fazer um boletim de ocorrência? São as perguntas mais frequentes que têm chegado a gente aqui. Eu vou respondê-las, tá? Eu acho que são as mesmas que estão sendo levantadas nesse momento aí no chat. Primeiro, a gente orienta
a cada um que comprou a buscar auxílio jurídico de um advogado para orientações sobre a possibilidade de reverter a compra, interrupção dos parcelamentos, dos pagamentos. Quanto mais se paga, maior é o prejuízo. E a interrupção de toda e qualquer construção. Aliás, isso já está pedido em juízo para que os juízes determinem, né, que a identificação das pessoas físicas que adquiriram, para que interrompam qualquer construção, prosseguimento de qualquer construção a partir de agora. Quer dizer, judicialmente, a prefeitura está pedindo um congelamento total da situação como está hoje. Então, procurem os advogados, considerando a má-fé dos loteadores, entre aspas. O advogado vai orientar cada pessoa da necessidade, em cada caso, de um boletim de ocorrência para preservar direitos e a orientação de provável de interrupção dos pagamentos, parcelamentos que ainda forem devidos, entre aspas, e também a interrupção de qualquer ação de construção nessas áreas. Como as pessoas podem se certificar durante a compra que o terreno adquirido é ilegal? Primeiro, eu já falei aqui, não existe parcelamento solo em área rural. Só existe desmembramento ou parcelamento no INCRA dos módulos rurais, que tem que respeitar, em alguns casos, 40 mil metros quadrados, em outros, 20 mil metros quadrados. Quer dizer, terreno de 1.000, o cara te oferece um terreno de 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados, obviamente, em área rural, isso é ilegal. Não é possível, à luz da legislação atual, aprovar um parcelamento de 1.000 ou de 500 metros quadrados, ou de qualquer tamanho menor do que 20 mil metros quadrados, em área rural. Então, aí já se tira a conclusão que a área rural urbana, basta olhar no mapa do município se a área rural ou urbana, ali é tudo a área rural, não tem nada urbano. Então, são parcelamentos ilegais, que não podem ser regularizados. Então, isso é uma outra orientação às pessoas, é que solicite a documentação de registro em cartório. Se não tem aprovação, se é ilegal, não dá para fazer negócio sem escritura. Isso é básico dos negócios aí com propriedade. Ah, não tem, futuramente vai sair escritura. Não existe isso. Então, é uma ilegalidade, é como se estivesse vendendo aí, que a gente chama popularmente, né? Vendendo terreno na lua. Né? Quando foi na época de alguns loteamentos numa área que se chama Ilha Comprida, se vendeu o dobro do tamanho da ilha. Então, eles vendiam a ilha, que não estava sendo parcelada ilegalmente, mas vendiam também terreno no mar, dentro da área oceânica. Para que ponto que chega aí o crime a fazer esse tipo de coisa para as pessoas. Contrato de gaveta não garante posse de uma terra dessa parcelada ilegalmente em área rural. Outra pergunta que se faz muito: é possível entrar em contato com a prefeitura para receber ajuda, para saber se o terreno é regular ou não? Sim, através do canal de comunicação pelo telefone 156. Podem entrar em contato, sim, que a gente vai orientar em cada caso que entrar em contato com a gente e poder identificar exatamente aquela área e confirmar a ilegalidade daquele terreno. As pessoas podem ser presas por crime contra a unidade de conservação? Sim. Já falei aqui a Lei 9605, de 1998, artigo 40, reclusão de 1 a 5 anos por danos à unidade de conservação. Eu acho que a gente respondeu aí a maioria das perguntas. Se tiver alguma, por favor, pode fazer, doutora Renata. Não, eu acho que foram respondidas mesmo. Eu só acho que seria interessante, Rogério, você comentar dessa decisão aí que se teve com pedido de demolição dessas áreas em Souza Joaquim Egídio, né? Porque é o que até comentei, as pessoas acreditam que nunca vai se chegar a uma decisão de fato que leve à demolição, né? Então, acho que essa foi uma decisão que a prefeitura conseguiu, vitoriosa, e que talvez mude aí a dinâmica
né, de muitas áreas aí. Bom, então passamos agora à área de proteção ambiental de Campinas. Ela foi criada pela Lei Municipal em 10.850 de 2001. O plano de manejo foi aprovado pela portaria desse secretário, depois de longo período de impasses, no dia 8 de maio, é a 01, portaria Secretaria do Verde 01, de 8 de maio de 2019. Então, a partir daí, passou a ter plano de manejo. É uma área de 22.300 hectares. Veja que a área da APA do Campo Grande é uma área bem menor, de 959 hectares. E a área da APA Campinas é de 22.300 hectares. Uma área muito maior, né? Existem alguns empreendimentos também ilegais na APA Campinas, mas são áreas bem menores, percentualmente muito pequenas em relação ao total da APA de Campinas. Quando essas áreas da APA do Campo Grande perfazem, nos nossos estudos iniciais, que mais de 18% da área total da unidade de conservação. Se contar as áreas construídas ou impermeabilizadas, se contar as áreas gerais, podem chegar a mais de 25% da APA do Campo Grande. Então, nós estamos perdendo aí, rapidamente, nesses últimos anos, quase um terço, um quarto para um terço do território da APA do Campo Grande. Então, é importantíssimo a gente chegar nessa ação civil pública agora, que está pedindo a imediata paralisação de qualquer nova construção, sob pena de desrespeito da possível decisão judicial que vai determinar isso. Que acreditamos que irá determinar isso. Então, no caso da APA de Campinas, a gente tem aqui alguns empreendimentos. Na rodovia SP-81, no quilômetro 12,5, na rua 13 de maio, próximo ao pesqueiro Planet Fish, na chamada Vila Natureza, que aí é um loteamento irregular, não ilegal, que é possível regularização, está na área urbana, por estar em área urbana, tem um tratamento diferenciado, mas os demais que também são em área rural, lá no Jardim Gargantilha 1, empreendimento, no Jardim Gargantilha 2, e o Nova Cachoeira Administradora de Bens, que é essa condenação que a doutora falou que já tem sentença, que a prefeitura entrou com a primeira ação civil pública, na verdade, foi contra, justamente, foi a ação civil pública em processo digital pelo número 111-5464, 35, 2019, 8, 26, 0114. Ação civil pública de ordem urbanística, movida pelo município de Campinas, contra a Nova Cachoeira Administradora de Bens Limitada, né? Pessoa jurídica. E aí foi dado fundamento, na verdade, foi dado procedência, foi julgado procedente a ação da prefeitura e determinado, né, as medidas para a reparação do dano. Então, o juiz ele julgou procedente a ação, no primeiro caso, em Campinas, para condenar a requerida à obrigação de fazer consistência, a abster-se de exercer o parcelamento do solo na área objeto dos autos, que inclui abster-se de edificar, de abrir vias internas de circulação, de vender terrenos e outras condutas similares, e promover a recuperação ambiental da área conforme o projeto a ser apresentado aos órgãos competentes a partir do trânsito em julgado, ou indenizar o que não puder ser recuperado. Não há condenação em sucumbência por incompatível com a natureza da ação. PRI, Campinas, 15 de outubro de 2020, que foi a data da decisão. Então, a partir disso, agora foi feito o estudo ambiental dessa área, está sendo procedido o estudo ambiental, né? E não há possibilidade de recuperação ambiental do que foi feito, a não ser pela demolição das construções realizadas nessa área. Então, é uma decisão inédita de garantir a reparação do dano ambiental por conta do juiz de direito da comarca de Campinas, né? Na verdade, aqui restabelecendo aqui a comarca
Comarca de Campinas, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Fórum de Campinas, primeira vara da Fazenda Pública, né? E é o que foi a decisão proferida. Documento assinado aqui digitalmente pelo juiz do caso. Então, eu estou dizendo isso para dizer que tem uma primeira decisão obrigando os responsáveis por essa ilegalidade na APA de Campinas a reparar os danos ambientais. Nos entendimentos técnicos, já foram se manifestaram os técnicos aí, primeiro parecer, ensejam a demolição das construções realizadas e as medidas de reparação ambiental da área, já que é uma área rural, de área de proteção ambiental de Campinas. Não, perfeito. Eu acho importante esse comentário, porque, né, essa ação e essa decisão, e acho que até responde, né, algumas das perguntas do que pode acontecer com quem comprou lote, com quem, de repente, já construiu. Assim, eu, particularmente, não consigo afirmar o que vai acontecer, tem até uma pergunta aqui, né, que uma associação aí está recebendo nova proposta para agregar novos lotes e vão responder por isso. Que vai ter, né, provavelmente, processo administrativo, que isso vai ter uma ação na esfera civil e que pode ter uma ação na esfera penal, provavelmente, tá, Rosilene? Então, são ações aí que elas vão caminhar e, como eu comentei no direito ambiental, a gente tem essas 3 esferas de atuação, que pode chegar a alguma condenação. Agora, se vai haver ou não, tudo isso daí depende, né, de provas, etc. Mas, se isso vem de um ato aí ilegal, né, como bem colocou o secretário, que é uma unidade de conservação, que tem todo um regramento especial e existe uma tipificação criminal para isso. Então, além da prática de crime, você tem a indenização, e não dá para saber, mas pode acontecer, como a gente já teve nessa decisão, proferida aí pela primeira vara pública de Campinas. Então, pode ser que as construções já existentes tenham também uma decisão de demolição. Então, até por isso que a recomendação da prefeitura, nesse sentido, para que, né, quem não construiu, não construa, para quem ainda está pagando parcelado o terreno, interrompa o pagamento, tente ver uma forma aí de devolver, de desfazer um distrato aí desse contrato. Então, são questões aí importantes. E as associações aqui também estão se manifestando, e é muito importante a atuação de vocês, tanto denunciando para a prefeitura, mas também denunciando para o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, e ele tem como atuar, ele deve atuar. E essas 3 esferas, né, a criminal, a administrativa e a civil, elas devem caminhar em conjunto, justamente para a gente não ter uma repercussão maior aí de danos na esfera ambiental. Então, realmente, esse papel de vocês é fundamental, que vocês não desanimem, né, secretário, que continuem, de fato, apoiando aqui as atividades e realmente denunciando, né? O loteamento, é uma pergunta aqui, né? O loteamento que teve a demolição das casas foi na APA de Souzas, né, Joaquim Egídio, a APA Campinas. Qual que é o nome mesmo do empreendimento, secretário? O empreendimento é aquele realizado pelo Nova Cachoeira Administradora de Bens Limitada. Isso, é o Nova Cachoeira, né, conhecido como Nova Cachoeira, em Souzas. Foi esse, tá, Maiara? Então, eu acho que é importante, né, essa colocação aí da prefeitura. Eu realmente acredito bastante na atuação do Ministério Público. Então, se de repente, por todos os trâmites legais que a secretaria, que a prefeitura tem que seguir por conta, né, dos princípios de direito, princípios constitucionais, administrativos que precisam seguir, de repente, encurtar, né, a nossa sociedade civil através de uma atuação mais direta aí com a promotoria, né, promotoria de urbanismo, promotoria de meio ambiente. A gente tem promotores bastante atuantes aqui na nossa região. Então, né, fica aí também
a sugestão dessa atuação. Eu não sei se tem, né, senhor secretário, se eu gostaria de fazer mais um comentário, ou se alguém já teria alguma outra pergunta aqui. Realmente, assim, eu acho que é um tema muito relevante, né, importante, que chama bastante a atenção das pessoas, porque eu acho que é a conversa assim, que eu estou tendo numa live que o chat realmente não para, viu, secretário? O pessoal está trazendo aqui bastante inputs interessantes. Imagina, doutora Renata Franco, eu gostaria de fazer um comentário. Sim. O primeiro comentário é que a nossa legislação, nesses casos de crimes ambientais, quem responde inicialmente são os donos originais da área. Então, quem eram os proprietários da área. E também quem se associou. No caso, são associações que foram criadas para, de certa forma, administrar o empreendimento. Como não é um empreendimento legal, ele é ilegal, quem se associou para administrar um empreendimento ilegal também responde também criminalmente na justiça. Por isso foi incluído na ação da prefeitura. A ação da prefeitura basicamente inclui proprietários, deve incluir todos os proprietários que foram identificados, os que foram identificados das áreas, as associações que se associaram para organizar a ilegalidade, e também os corretores profissionais que usaram da sua profissão para se associar a atos criminosos. Todos esses vão ser acionados aí pelo judiciário para responder por esses crimes ambientais que foram executados. E também, evidentemente, que existem outros crimes, que aí eu não vou comentar porque não são ambientais, mas são crimes contra a economia popular, enfim, de pessoas que, eventualmente, de boa fé, também tenham comprado, imaginando. Então, existem aí outros crimes que eu não saberia comentar, não sou jurista, né? E não conheço da questão da legislação, principalmente criminal, fora dos crimes ambientais, da Lei de Crimes Ambientais brasileira. Também dizer, doutora Renata, por último, a minha fala para encerrar minha participação, que o poder de polícia nesses casos, a esfera administrativa, o poder de polícia é da prefeitura, a gente já fez, embargos, multas. O poder de polícia criminal é dado pela Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, pela Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, da CEMIL, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, em conjunto com a Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, e também pela Polícia Civil. Então, esses é que, a partir das medidas de decisão de prisões ou outras medidas que vierem do processo judiciais, é que vão chegar nessas medidas contra os responsáveis. Não, perfeito. E, secretário, quando que essas ações, né, acho que até para responder aqui algumas últimas perguntas, quando que as denúncias começaram a ser realizadas, né, e quando que essas ações da prefeitura começaram? Até para colocar a preocupação aí, as ações que foram tomadas no seu tempo. Tá certo. Primeiro, as denúncias começaram no ano de 2021. Naquele período difícil aí, já em âmbito de começo de governo aqui, mas desdobramentos ainda da pandemia. Então, havia uma desmobilização aí da parte de fiscalização, mas mesmo assim, prontamente a gente deu resposta aqui no âmbito administrativo, tanto a Secretaria de Urbanismo quanto a Secretaria do Verde, e iniciamos as medidas administrativas, de poder de polícia administrativa. E fomos os responsáveis por denunciar a Polícia Civil para que fosse feita a primeira abertura do inquérito criminal, que foi estabelecido ainda no meados de 2021, né, a operação. Né? Então, veja, começaram as denúncias no primeiro semestre de 2021. Ainda no segundo semestre de 2021, já havia uma ação de segredo de justiça, um inquérito criminal, já em curso, a partir da denúncia da Prefeitura, na Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil. Então, imediatamente foi questão aí de 1, 2 meses, começaram as medidas de poder de polícia administrativa,
em menos de 4 meses, já tinha um processo criminal em andamento a partir da denúncia da própria prefeitura. Nós informamos imediatamente a CPFL, informamos imediatamente a Sanasa, para que interrompesse possíveis ligações, informamos imediatamente o CRECEP, à medida que a gente identificou profissionais da venda de imóveis registrados no Conselho, fazendo o exercício ilegal da profissão. Então, as medidas de poder de polícia administrativas foram feitas prontamente, as medidas administrativas foram feitas prontamente. Depois, a gente informou imediatamente o prefeito Dário Saad, que fez uma reunião já no segundo semestre de 2021, com todas as secretarias municipais envolvidas, chamando a DIB, chamando todos os órgãos, até o órgão, na segunda reunião participou o órgão do Estado, os representantes da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental da CEMIL, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Polícia Civil, responsável pelo DEINTER, todo mundo chamado aqui no gabinete do prefeito Dário, aonde depois de um ano foi feita uma nova reunião para ver o andamento de todas as medidas. Quem estava fazendo o quê? Então, o prefeito Dário tomou as medidas imediatas, inclusive criou em lei, ainda no ano de 2021, mandou um projeto de lei criando o Conselho Gestor da APA do Campo Grande. Foi criado em lei, que hoje já realizou 11 reuniões que são transmitidas ao vivo e presidida por mim, esse conselho. Então, as medidas administrativas ilegais, porque foi criada um conselho por nova lei municipal, foram prontamente tomadas pelo Poder Público Municipal, pelo prefeito, pelo secretário Rogério Menezes, pela secretária Carolina Baracá e os secretários, demais secretários, no caso Peter Panuto, que também comandou aí o ajuizamento da ação civil pública pela Secretaria Municipal de Justiça. Então, nós estamos tranquilos que, apesar de a gente ter se passado 2 anos, em nenhum momento o Poder Público Municipal parou. É que, infelizmente, a legislação dá inúmera possibilidade de recursos administrativos que foram exercidos pelos envolvidos. Então, a gente tem, infelizmente, uma morosidade na resposta e o crime organizado é muito rápido na ação na ação criminosa. Então, essa ação ela foi acelerada rapidamente porque eles sabiam que estavam completamente irregulares e que não havia possibilidade de regularização. Desculpa, ilegais, que não haveria possibilidade de regularização. Infelizmente, é essa a realidade. A Prefeitura moveu uma ação civil pública inédita com esse tipo de ação na Prefeitura de Campinas. Já começa a colher os primeiros frutos iniciais, como é o caso da nova cachoeira na APA de Campinas. Tá, e acho que, ressaltar realmente, a APA Campo Grande, ela foi criada recentemente, justamente, eu acho que transformando essa área num espaço com maior proteção ambiental, então acho que é importante também, Exatamente, e volto a frisar, porque tem um questionamento sobre o prontamente aí que eu estou vendo no chat, exatamente, a Prefeitura respondeu em todos os prazos previstos pela legislação. A Prefeitura entrou com as suas ações imediatamente administrativas, fez a denúncia na Polícia Civil imediatamente, fez reuniões internas, tomou todas as medidas administrativas e, num processo dessa grandeza, desse tamanho, com essa complexidade, você já está oferecendo uma ação civil pública, uma resposta pronta, assim, rápida. Se comparar na jurisprudência, se comparar em outros processos semelhantes Brasil afora, vocês vão poder comprovar o que o secretário está falando. Tá. E tem uma outra questão aqui, secretária, para a gente poder encerrar, que eu assim, vou tomar liberdade de repente, começar a responder, mas queria escutar também o secretário, tá? De fato, assim, para as pessoas que se sentem penalizadas por, de repente, terem sido enganadas comprando ali um lote, eventualmente terem construído, o que pode acontecer com essas famílias? Elas perderão as suas casas? Assim, acredito eu que esse será o pedido, mas daí é muito mais uma relação comercial entre partes, que pode até envolver questões de direito do consumidor, por crime, de repente, contra o consumo, tendo essas pessoas sido enganadas
ao terem adquirido uma área que tomavam por regular, sendo uma área irregular. Mas, a princípio, né, não é, acho que, uma esfera de atuação aí da prefeitura, e eu acho que entra no que o secretário comentou, dessas pessoas procurarem os seus advogados, né, ou procurar algum advogado para dar essas orientações. Seria isso, né, secretário? Teria mais alguma coisa a complementar para essas pessoas que se sentirem lesadas nesses casos? Não tenho condição, doutora Renata Franco, de fazer previsões sobre o andamento e o desfecho da ação civil pública, que será analisada pelo Ministério Público, será analisada pelos juízes, será proferida a decisão a respeito dos pedidos. Então, não me cabe nesse momento, principalmente como secretário do Verde, né, não cabe atravessar aqui aos nossos procuradores municipais, muito competentes, ao Dr. Peter Panuto, nessa esfera judicial, que vão acompanhar o processo. Então, o que a gente orienta preliminarmente é que as pessoas devem procurar constituir seus advogados, tentarem agir aí na questão do direito como consumidor, né, alegando que compraram de boa fé, as pessoas agiram de má fé, tem previsão para isso no Código Civil, no Código Penal. Então, com certeza, os profissionais do direito vão estar atuando aí no âmbito de cada caso pessoal. O que a gente pode dizer da jurisprudência? Existe um caso muito conhecido, lá na Lagoa de Paranoá, em Brasília, recente, que houve uma ação civil pública com os proprietários, inclusive proprietários aí de imóveis caríssimos na margem da Lagoa do Paranoá, que fizeram lá ancoradouros para suas lanchas, alto padrão, e que foram condenados ao reflorestamento das áreas de preservação permanente no entorno da represa e de retirar as construções, demolição das construções que haviam sido feitas em área de preservação permanente do lago. Foi considerado as construções completamente ilegais, que não são permitidas pela legislação federal, inclusive pelo Código Florestal Brasileiro. Então, essa é uma jurisprudência que existe, que terminou em demolição, em muitos casos está sendo realizadas ainda, estão sendo realizadas, e na recomposição florestal da área pós-demolição. Então, essa é uma jurisprudência. Existem outras jurisprudências menores, de ações civis menores, em face de parcelamentos ilegais de solo, principalmente em áreas rurais, como são essas. E o que a jurisprudência tem nos mostrado, tem caminhado nesse sentido, que não é possível regularizar, não é possível assinar termos de ajustamento de conduta, que os pedidos as ações terminam em medidas demolitórias. Isso que eu posso falar da jurisprudência, mas é assunto mais para a doutora Renata Franco do que para mim, que sou oceanógrafo e ambientalista com mestrado em ecologia. Mas é o que a gente tem observado na jurisprudência como curioso. Mas isso vai ser tratado por cada advogado constituído por cada um, a OAB vai acompanhar, as pessoas que detêm aí conhecimento jurídico vão acompanhar essas ações. Do ponto de vista ambiental, a Secretaria do Verde encerra a sua participação e a gente continua, na verdade, dando suporte aos conselhos gestores das APAs, como gestores da APA que somos, para que a sociedade continue mobilizada e acompanhando esse processo. Não, maravilha, secretário. Acho que nossa conversa foi muito boa. Agradeço, então, né, muito a participação da Prefeitura, da Secretaria do Verde, né, de todo o trabalho que vocês têm feito. Então, realmente, acho que essa conversa foi importante, né, para esclarecer, para trazer alguns pontos aqui para a comunidade. E a OAB Campinas, né, acho que como outras associações que têm cadeira dentro dessas APAs, né, dentro dos conselhos municipais, a gente está à disposição também para tirar dúvidas, né, para de repente, trocar ideias sobre alguma questão. Tá? Então, muito obrigado, senhor secretário, muito obrigado a todos, né, que nos acompanhou até esse momento, e eu acho que é isso, até uma próxima. Obrigado, uma boa noite a todos.